Nono ano, vamos lá na página 89, então, ver uma continuação da aplicação do Teorema de Pitágoras, certo? Então, ó, o Teorema de Pitágoras tem várias aplicações, né? Pois podemos decompor muitas figuras em triângulos retângulos. Então, ó, vejamos alguns exemplos. Então, o Tangram, aquela figura chinesa, né, que a gente já viu lá no sexto ano, a gente fez a composição dela, né? Vocês viram com a professora Carisa, na verdade. Ele pode ser decomposto em triângulos retângulos, né? Olha lá. Aqui a gente pode formar um triângulo retângulo, aqui outro, aqui embaixo outro, certo? Na inclinação de um todo, nós conseguimos, ó, enxergar um ângulo reto, certo? Em pavimentos, aqui, ó, a gente consegue decompor essa figura em vários triângulos retângulos, certo? E se olharmos atentamente, veremos triângulos retângulos em vários ambientes em nossa volta, tá? Então, ó, por que é necessário, por enquanto agora, nosso triângulo retângulo? Para a gente conseguir aplicar o quê? O Teorema de Pitágoras, tá? Então, se a gente pegar um quadrado, por exemplo, pessoal, e a gente dividi-lo ao meio, na nossa diagonal, a gente não consegue encontrar dois triângulos retângulos, tanto no menor quanto no maior, tá? E aí, ele pede para a gente fazer o quê aqui nas suas experiências? Já sabemos que um triângulo retângulo é metade de um quadrado, ou que um retângulo, quando divididos em duas partes iguais por uma de suas diagonais. Utilizando o Teorema de Pitágoras, calcule as diagonais dos quadrados de lado 3 e 5. Então, eu vou dar um tempinho para vocês calcularem para mim quanto vale essa diagonal do quadrado menor, quanto vale essa diagonal do quadrado menor, certo? Então, pausem agora rapidinho o vídeo e resolvam isso para mim. E aí, pessoal, conseguiram calcular? Então, ó, no triângulo menor, aqui ficaria o nosso ângulo reto. Então, a gente tem como os catetos 3 e 3, né? Para a gente calcular por Pitágoras, ia ficar d ao quadrado, que é a diagonal ao quadrado, igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Então, ia ficar 9 mais 9, 18. E vocês teriam que fatorar para mim a raiz de 18, que fatorando ia ficar 3 raiz de 2. Então, na primeira diagonal, 3 raiz de 2. Na segunda, os lados são 5, então ia ficar d ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 25 mais 25 igual a 50, então, como raiz de 50 não é exata, iríamos fatorar e íamos encontrar 5 raiz de 2. Tudo bem? Resposta do menor, 3 raiz de 2, e do maior, 5 raiz de 2, tá? A nossa primeira aplicação, pessoal, vem para a diagonal do quadrado, que foi o que a gente acabou de fazer. Por quê? Porque nem sempre nós temos a necessidade de aplicar Pitágoras para encontrar essa fórmula, esses valores dos lados, tá? Tem uma fórmula, tá? Simples e prática para a gente achar a diagonal do quadrado. Essa daqui, ó. Diagonal do quadrado é dado pelo lado do quadrado vezes a raiz de 2. Vamos reparar lá em cima? Ó. Eu não tinha falado que o A deu 3 raiz de 2? Quanto valia o meu lado do menor? 3 vezes a raiz de 2 que vem da fórmula. O meu B, o meu segundo, do maior, não tinha dado 5 raiz de 2? 5 que é o lado e raiz de 2 que é a fórmula, tá? Então, quando a gente falar em diagonal do quadrado, eu não preciso aplicar Pitágoras. Eu posso usar a formulinha prática, que é diagonal é igual a lado vezes raiz de 2. Professora, nossa, mas eu não vou conseguir memorizar essa fórmula, tem problema? Não, aplica Pitágoras, vocês vão ter um pouquinho de mais trabalho, né? Mas vão chegar na mesma resposta, tá? Assim como, pessoal, a altura do triângulo equilátero. Tá? Isso daqui seria a nossa altura do triângulo equilátero. E quando a gente aplica Pitágoras nele, ó, que ele traz toda a demonstração aqui, a gente chega a uma fórmula também, que é essa daqui, que está lá na página 93, tá? A altura do triângulo equilátero, que ele traz como H, é dado pelo lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, ó,
outra formulinha para vocês memorizarem. Então, a primeira foi da diagonal. Agora, a segunda é a altura. Tudo bem? E temos a terceira fórmula para vocês memorizarem, que é a da área do triângulo equilátero, que está lá para vocês na página 95. A área do triângulo equilátero é dado por L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Se vocês forem ver a demonstração da fórmula, tudo isso parte de Pitágoras também, tá? Tudo bem? E por último, a área de um hexágono, né? Um hexágono é uma figura de 6 lados, né? Formado exatamente por 6 triângulos equiláteros. Consequentemente, ela é dada por 6 vezes a área do triângulo, que a gente viu lá, que era L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e fazendo essas simplificações, a gente chega na seguinte área, 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Tá? Lá no final da página 96, a gente tem um resuminho de todas as áreas necessárias para a gente fazer os exercícios desse módulo, tá? Então, eu peço que vocês destaquem legal essas 4 áreas, porque são elas que a gente vai precisar. Então, ó, vamos relembrar. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E área do hexágono, 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Lembrando que esses L's, pessoal, são o quê? É o valor do nosso lado, tanto do quadrado quanto do nosso triângulo equilátero. Tudo bem? Então, agora, eu peço para vocês fazerem para mim os exercícios do 1 ao 5, que estão lá nas páginas 97 e 98 da nossa apostila, certo? Tchau, tchau!